Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de nono ano do Ciências. Meu nome é Will Bezerra e eu vou passar para vocês o assunto de hoje, que é evidências da evolução. Para a gente entender quais são as evidências da evolução, a gente precisa ver aqui que elas têm alguns pontos científicos aqui. O registro fóssil, as evidências anatômicas e fisiológicas, observação direta, evidências celulares e evidências moleculares. A gente vai dar uma passada em cada um desses itens, começando pelo registro fóssil. Então, o fóssil é um organismo que viveu no passado e que durante algumas escavações a gente encontra partes dele, ou até mesmo eles inteiros, né, em formato de pedra, petrificados. Então, aqui a gente vê imagens de um animal, vestígios de plantas e de um peixe que não existem mais, né? E aí a gente começa a pensar, o que está acontecendo ali? Por que a gente tem, durante uma escavação, animais que não existem mais e faz uma comparação com esses que existem hoje e descobre que eles mudaram ao longo do tempo, certo? Então isso foi causando perguntas na ciência. E aí a gente pode trazer um caso clássico, que é um caso bem documentado, que é a evolução do cavalo, por exemplo. Pela evidência fóssil, os cavalos de antigamente, há 34 milhões de anos ou mais, eles eram bem pequenos, mais ou menos do tamanho de um cachorro, e tinham uma estrutura óssea um pouco diferente das de hoje. Então, a partir da evolução dele, por milhões de anos, ele foi mudando e hoje a gente conhece o gênero que está aqui, Equus, que tem cerca de 1,5 m e ele vive atualmente, mas os outros foram extintos. Só lembrando uma coisa aqui que é interessante. Quando a gente fala de evolução, a gente imagina que esse animal deu origem a esse. Tá certo. Só que eles não são da mesma espécie, certo? Isso é importante ficar bem claro, que eles são ancestrais do cavalo. A espécie que existe hoje é essa aqui. Tá ok? As outras foram extintas. Então, uma das evidências anatômicas e fisiológicas são os órgãos homólogos, que são órgãos que nascem da mesma origem do feto, mas que com o passar do tempo, do desenvolvimento do organismo, eles mudam de função. Por exemplo, um osso do braço do humano, em vermelho, tem o mesmo osso na nadadeira da baleia, né? A mesma origem no feto, mas quando eles ficam adultos, a função desse osso muda. Já outra evidência anatômica e fisiológica são os órgãos análogos, que são esses aqui. Eles têm origens diferentes no feto, mas quando eles crescem, eles têm a mesma função. A asa é usada para voar, tanto no inseto, quanto no pterodáctilo, quanto nas aves, quanto no morcego, certo? Bom, por que são consideradas evidências de evolução? Porque você vai estudando e fazendo anatomia comparada entre os organismos do passado e os que existem hoje. Outras evidências anatômicas, a gente pode ver aqui na tela, são os órgãos vestigiais. A espécie humana, por exemplo, tem 2 deles. Um é o apêndice, que fica no comecinho do intestino grosso ali. Ele servia para guardar bactérias úteis para a degradação de plantas e vegetais que os seres humanos antigos comiam, né? Mas que com o passar do tempo, com a mudança na alimentação, ele foi diminuindo de tamanho. Hoje em dia, o apêndice, ele às vezes causa um problema chamado apendicite. E nesse problema, o apêndice inflama e pode causar também um problema mais grave, onde a pessoa tem que ir fazer uma cirurgia, né? Outros cientistas já estão achando uma função para esse apêndice, que achava-se que teria perdido função, mas ele continua com a mesma função de guardar bactérias importantes para o funcionamento do intestino, tá certo? Na nossa boca a gente também tem órgãos considerados vestigiais, que são os dentes do siso. Os 4 últimos pares de dentes, eles nascem, mas os 2 últimos especialmente, nascem sem função de mastigar. Então, vestigial, ou seja,
Ele tinha uma função no passado e hoje só tem os vestígios desse órgão. Ele perdeu aquela função, diminuiu de tamanho, foi se perdendo ao longo da evolução. Tá certo? Bom, aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma das evidências da evolução, que é a observação direta. A parte preta é onde existe tem um vidro, onde vai várias partes de antibióticos e do início do vidro para o meio vai aumentando essa concentração de antibiótico. Então os cientistas colocaram para crescer as bactérias aí e no final, no meio do vidro, onde a gente tem 10.000 vezes mais antibiótico do que no começo, as bactérias que ficam aqui foram selecionadas pela resistência a esses antibióticos. Essa observação direta a gente pode usar em organismos que têm ciclo de vida curta, certo? Onde você pode ver geração a geração as mudanças que acontecem naquela espécie. E as evidências celulares também são importantes porque você observa todos os organismos vivos hoje e eles são compostos por células, cada uma com a sua característica. As bactérias têm as características das células da bactéria, inclusive elas são procariontes, certo? Os fungos, plantas e animais têm células eucariontes, onde a ciência descobriu que mais ou menos há 1,7 bilhão de anos apareceu a característica do núcleo das células ser protegido por uma membrana. E daqui para cá a gente chama de eucariontes, certo? Então todos os fungos têm células de fungo, todas as plantas têm célula de planta e todos os animais, células de animais, certo? E por fim, a evidência molecular. Uma coisa interessante que a gente descobre quando analisa, né, os fatos é que a molécula do ATP, do RNA e do DNA são utilizadas por todos os organismos vivos com a mesma função, certo? Isso indica que eles vieram de uma origem comum. O ATP é usado para fornecer energia para os seres vivos e as duas outras moléculas, RNA e DNA, têm a função de guardar as características hereditárias, certo? Principalmente o DNA, que vai guardar aquela característica que vai passar para a próxima geração. E isso é observado em todos os organismos vivos. São evidências de que toda a vida surgiu de um organismo em comum primeiro e que depois foi se especializando e se transformando em várias espécies, certo? A gente viu as evidências da evolução e antes de terminar eu vou deixar para vocês um desafio. Está aí na tela. Escreva em seu caderno os riscos de se tomar antibióticos sem a devida prescrição médica e de forma inadequada. A gente viu naquele experimento da placa, onde as bactérias cresciam, de acordo com o nível de antibiótico, elas iam mudando, né, se adaptando a mais antibióticos, que elas conseguem se adaptar a isso, a uma situação onde tenha muito antibiótico. E se a pessoa toma muito antibiótico sem prescrição médica e de forma inadequada, será que isso vai modificar alguma coisa na bactéria que está atacando o nosso corpo? É só pensar um pouco e responder lá no desafio, tá certo? Na próxima aula a gente vê mais sobre esse assunto de evolução. Até lá. Tchau.